Essa é a segunda parte do vídeo onde eu estou ensinando a ajustar uma calça jeans na cintura. Se você não assistiu a parte 1, assiste o vídeo anterior a esse ou procura nas minhas playlists, eu vou deixar o link na descrição. Entra lá e assiste aquele primeiro para você não ficar perdido, senão você não vai saber como que você procede até chegar nesse ponto aqui. Bom, primeiro de tudo, eu estou fazendo aqui na minha máquina semi-industrial. Poderia perfeitamente fazer na minha máquina caseira, como todos os vídeos eu posto na minha máquina caseira. Porém, as minhas máquinas que fazem zigue-zague, elas estão no conserto. E a única máquina que eu tenho hoje que faz zigue-zague é essa daqui. Eu prefiro trabalhar com zigue-zague na calça jeans, apesar de eu ter máquina overlock, mas eu prefiro porque eu acho que fica um trabalho mais bonito, fica um trabalho mais artesanal e eu acho mais fácil da gente dar um bom acabamento. Bom, essa daqui é outra calça do mesmo cliente que eu já tinha feito as marcações com alfinete. Importante assim, eu falei no vídeo anterior que você tem que ir descendo a costura, a marcação, né, de onde você vai fazer a costura, até ela encontrar com a costura original da calça. Nesse caso, eu coloquei um alfinete, onde ela vai encontrar a costura original da calça. Na outra perna, na mesma altura, você também coloca um alfinete, é uma dica que eu te dou, para você fazer as duas costuras iguaizinhas, tá? No vídeo anterior, eu falei que você pode trabalhar com uma agulha no mínimo 18, mas eu quero fazer uma correção. Você também pode usar aqui uma agulha 16, se o jeans, né, o tecido que você estiver trabalhando, se ele não for muito grosso. No caso, essa agulha que está aqui na minha máquina é uma agulha 16. Então, você pode sim usar uma agulha no mínimo tamanho 16. O ponto da sua máquina, ele tem que estar regulado no mínimo no tamanho 3, tá? Porque um tecido mais grosso, mais encorpado, ele requer um ponto maior. E aí nós vamos fazer a costura reta e preste atenção porque eu vou te dar uma dica caso aconteça isso aqui com você, que nessas calças aqui já aconteceu comigo várias vezes. Então vamos lá. Como eu já tenho prática, eu não preciso fazer a marcação, mas se eu tivesse com a marcação aqui, eu simplesmente iria costurar por cima da linha de giz, que eu ensinei a fazer no vídeo anterior. Aí você vem costurando. Aqui uma dica que eu te dou. As calças jeans, elas têm esse rebite aqui na lateral do bolso da frente. Dependendo do tanto que você tem que ajustar, né, do tanto que você tem que entrar aqui na costura, pode ser que seja impossível você fazer o ajuste e manter o rebite original na calça. Nesse caso aqui não vai ter como, porque eu tenho que ajustar muito, são quase 15 centímetros que eu tenho que diminuir. Então não tem como eu distribuir essa quantidade de ajuste para os dois lados e manter o rebite original. Se esse for o seu caso, basta você costurar aqui do lado dele, seguindo a marcação que você fez. Não esquece de dar um retrocesso. E depois, nós vamos arrematar aqui com um zigue-zague, porque esse tipo de rebite, ele só é colocado com o balancim. E muita gente não tem o balancim em casa e também não tem as matrizes próprias para colocar. Depois que você passa a costura na máquina, você vem aqui já arrematando com o zigue-zague. Se você tiver overlock na sua casa, você pode perfeitamente passar no overlock, mas eu prefiro usar o zigue-zague. Só um lembrete, esse vídeo provavelmente vai ficar com uma duração maior do que a maioria dos vídeos que eu mando aqui para o canal. Se você quiser, você pode assistir com velocidade aumentada, que aí não fica tão cansativo para você. Vamos continuando. Depois que você faz a costura reta e o zigue-zague, você vem aqui do lado com a sua tesoura bem amolada e você vai refilar o excesso de tecido aqui na lateral do zigue-zague. Para essa etapa, é importante que você tenha uma tesoura bem amolada, porque se você não tiver uma tesoura bem amolada, ela não vai cortar.
ela vai ficar mastigando o tecido. Então vocês estão vendo aqui que com a minha tesoura eu estou tendo bastante facilidade. Eu estou indo devagar porque isso daqui requer uma certa técnica. Se você quiser saber como que se faz essa costura zigue-zague aqui, qual que é a medida para ela ficar sempre certinha, assim, paralela à costura reta, eu recomendo que você assista o vídeo anterior a esse, onde eu ensino a ajustar a perna da calça jeans, que eu ensino as técnicas certinhas para você ter um resultado tão bom quanto esse meu aqui. Outra coisa, gente, quando você estiver cortando, refilando essa parte, cuidado quando você for cortar aqui nessas partes mais grossas do jeans, tá vendo aqui, ó, que tem muito tecido dobrado, porque a tendência de você passar a tesoura aqui e cortar um dos pontos sem querer é grande. Então você deixa uma distância, uma certa distância aqui de não mais do que meio centímetro, tá? De distância aqui da costura zigue-zague, porque depois você vai vir aqui, ó, você vai passar a unha desse jeito e você vai ver que vai soltar uns fiapinhos. Isso daqui é normal. Você vem e corta, porque a gente não entrega a roupa para o cliente cheia de fiapo aparecendo, ó. Você vem aqui e corta. E o zigue-zague não vai deixar o tecido desfiar, ele desfia só até certo ponto e depois para. Só um lembrete, se você tiver interesse de adquirir uma tesoura como essa minha aqui, essa tesoura ela tem um valor um pouquinho maior, porém ela é de uma liga especial, quanto mais você usa, mais corte ela pega. Você pode mandar uma mensagem no meu Instagram ou deixar um comentário, fica de olho na descrição desse vídeo que eu vou deixar o meu contato lá, você entra em contato comigo e aí a gente conversa melhor sobre, ok? Então aqui eu vou finalizando o corte para a gente passar para a próxima etapa. Agora nós vamos transferir o ajuste que nós fizemos aqui na lateral da perna da nossa calça para o cos. Lembra que eu falei da etiqueta? Que toda calça jeans ela tem aqui do lado direito uma etiqueta que vem presa assim? Essa daqui eu tirei para facilitar a sua visualização. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai alfinetar o cos, vem prendendo ele todo com alfinetes, aqui assim. Você vai manter o cos esticado no mesmo tanto que o tecido da calça, tá bom? Nem mais, nem menos. Os dois têm que acompanhar, porque às vezes a calça tem elastano e sem perceber, você acaba esticando nessa etapa aqui. Muito bem. Cheguei aqui na parte onde fica a etiqueta. A sua etiqueta vai estar presa aqui na parte de baixo da calça, só com essa costura, tá? Agora aqui, imagina o seguinte, deixa eu prender a etiqueta, só para facilitar o seu entendimento do que eu quero explicar. Imagina o seguinte, aqui. Você tem o cos, aqui ó, você tem o cos. Você vai cortar esse cos aqui na metade da etiqueta, desse jeito. Porque nós vamos transferir o ajuste do cos aqui para a parte de trás da etiqueta. Da mesma forma que eu fiz aqui nessa calça, ó. Olha só. A etiqueta tá aqui, essa Calvin Klein. Veja só, tá vendo aqui a emenda, ó? Tá bem visível aqui a emenda. Por que que eu fiz desse jeito? Porque o cliente pediu que não houvesse vestígios de que a calça foi alterada. Então, isso é o que eu chamo, esse tipo de detalhe é o que eu chamo de você ter um acabamento profissional, mesmo se você tiver máquina doméstica. Então, você vai manter a emenda, olha só, tá vendo aqui? Tá bem visível, ó. Você vai manter a emenda escondida atrás dessa etiqueta. Para a gente fazer isso, você só vem aqui prendendo o seu cos até que a sobra de tecido fique exatamente atrás da etiqueta. E aí, você tem toda essa sobra, você vai calcular mais ou menos aqui, ó, onde fica a metade da etiqueta. Você vem prendendo o seu tecido. Você vai prender até sobrar bem pouca margem aqui no cos, para você trabalhar. Desse jeito assim, ó. Não tem problema se ficar com pouco espaço. Nessa parte, você vai cortar o cos no meio. Pode cortar.
sem medo de ser feliz. Dividimos o cos ao meio. Agora, nós vamos aqui, ó, sobrepor as duas partes do cos. Veja só que aqui eu já sei o tanto que eu tenho que ajustar, ó, viu? A minha etiqueta tá aqui, eu vou calcular, vamos fazer uma parte de cada vez. Eu vou calcular mais ou menos onde que é a metade da minha etiqueta. Então, por exemplo, a metade da minha etiqueta tá aqui, então eu vou cortar aqui, vou vir com a tesoura mais ou menos no mesmo rumo aqui e vou deixar uma margem de 1 centímetro para fora, para eu poder embutir tudo depois e não ficar aparecendo. A mesma coisa eu vou fazer desse outro lado. É importante que você mantenha a etiqueta no lugar original dela para você não perder a originalidade da calça. Nesse caso aqui, ó, o corte, ele coincidiu bem aqui onde eu coloquei o alfinete. E eu venho aqui, ó, você vai ver que depois que você corta o cos, é muito fácil. É muito fácil. Eu confesso para vocês o seguinte, que essa parte da gente cortar, costurar, ela é bem mais rápida, porque a parte de você medir, a parte de você marcar, ela é mais demorada sim, ela tem aí uma complexidade, só que costura não se faz só na máquina, tá? A gente leva a peça para a máquina só para finalizar o trabalho. A gente faz quase tudo de costura fora da máquina. Então, depois que você corta o seu cos, você vem aqui conferindo, ó. Tem que sobrar uma margem de 1 centímetro para cada lado. Então, você transpassa ele assim, ó, tem que sobrar do meio para cá 1 centímetro, do meio para cá 1 centímetro, né? Eles têm que estar trespassados assim, mais ou menos 2 centímetros. E aí você estica a sua calça, assim, ó. Se você tiver feito tudo certo, quando você esticar a sua calça, tudo vai assentar mais ou menos no lugar. E você vê aqui que depois é fácil, você só vai costurar e isso aqui vai ficar tudo assentadinho. Agora nós vamos emendar as duas partes do cos. Nesse caso aqui você vai ter que desmanchar um pedacinho dessa costura de cima, só o suficiente para você poder abrir o cos, né, abrir as duas metades e fazer a costura na parte de dentro. Então vamos desmanchar aqui e já já eu volto com você. Depois que você faz a costura da emenda do cos, você vai ter algo parecido com isso daqui. Tá vendo aqui, ó? O cos foi emendado, ó, por dentro, você consegue ver aqui. É importante você fazer coincidir aqui os detalhes da lavagem, tá? Se tiver, nesse caso aqui a lavagem é mais evidente, é o que dá a beleza da calça. Aqui não tem segredo, gente. Você vai abrir aqui não mais do que 10 centímetros na costura de cima. Essas duas partes você vai unir direito com direito, tendo o cuidado de não costurar torcido, tá? Porque isso daí é muito comum de acontecer. Essa outra parte também, então ela tá assim, você abre ela, junta aqui uma com a outra, passa uma costura deixando uma margem de 1 centímetro. Depois você pode vir aqui, ó, e cortar o excesso, pode deixar aí meio centímetro de tecido. Não tem necessidade da gente deixar uma margem tão grande, porque isso daqui, depois, se você deixar muito tecido aqui por dentro, a única coisa que vai acontecer é que vai criar um volume por dentro do cos, e aí se você estiver trabalhando com jeans mais grosso, pode ser que fique feio. Muito bem, depois de terminada essa parte, nós podemos efetivamente costurar o cos na nossa calça e refazer os detalhes aqui na lateral do pesponto. Aqui na máquina nós vamos finalizar o ajuste da nossa calça. A gente tem que observar o seguinte, ó. Olha aqui comigo um detalhe que faz toda a diferença. Nesse caso aqui, essa calça, ela tem essa linha de pesponto, essa linha bem grossa aqui, se chama linha de pesponto. Ela tem essa linha de pesponto numa cor, aí como se fosse um madrepérola, né? Um pérola clarinho, um bege clarinho. E pode ser que as linhas de pesponto que você tenha não combinem com ela, não sejam da mesma cor. Por exemplo, essa daqui, ó, ela é muito escura, vai dar muita diferença. Essa outra aqui, ela é muito clara, muito amarela, né? Ó como dá a diferença. E essa daqui, que seria a mais próxima que eu tenho,
ela também não chega no tom certo, ó. Pode ser aí que aí na câmera não apareça, mas ao vivo dá bastante diferença. Tá vendo aqui? Nesse caso, eu vou te ensinar um segredo para você conseguir uma linha de pesponto de qualquer cor. Nós vamos reservar esses aqui por enquanto. A linha que eu tenho que chega mais próximo é essa daqui, ó. É uma linha comum de costura, tá vendo? 100% poliéster, que você compra no armarinho, às vezes supermercado vende isso aqui. Ela dá a cor certinha, ó. Tá vendo? Eu coloco uma por cima da outra, ó, ela dá a cor certinha. Mas essa linha, ela é muito fina, então eu não posso costurar com ela, senão não vai chegar nesse efeito aqui, dessa costura bonita. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma bobina que esteja aí vazia ou com pouca linha, eu vou encher um pouco essa bobina com essa linha aqui da cor que eu quero. No meu caso eu já tenho essa daqui, ó, enchi um pouco com ela. E nós vamos passar as duas linhas juntas na máquina. Passa normalmente, como se fosse uma linha só. Passa aqui no buraco da agulha as duas linhas juntas para a gente obter esse efeito aqui de linha de pesponto. É a mesma coisa. Então nós vamos aqui trocar a linha da máquina. Eu estou trabalhando com uma linha azul marinho. Nós vamos trocar. E eu já deixo essas bobinas aqui prontas para isso, porque eu sempre estou precisando, no caso eu já tenho duas da mesma cor. Você coloca na sua máquina e passa a linha normalmente. Depois que você passa a linha na máquina, você pode usar, inclusive, um nó próprio para você passar a linha. Eu estou usando aqui um nó tecelão. Você viu que ele passou pelo buraco da agulha. Posso lhe ensinar a fazer num próximo vídeo. Depois que você passa a linha na máquina, nós vamos refazer a costura que nós desmanchamos aqui na lateral do bolso da frente, aquele pesponto. Então você vai fazer o seguinte, esse volume de tecido aqui por dentro você vai jogar para trás, para as costas, ele vai ficar assim. E você vem aqui, ó, coloca a sua calça bem aqui debaixo do pé calcador, e aí você vai dar uma margem pequena, tá? Não precisa ser grande. Inclusive tem os calcadores que eles são próprios para pesponto. Você encontra às vezes na Shopee, nessas lojas de armarinho, que ele já vem na medida padrão, que aí você não fica quebrando a cabeça sabendo se você colocou muito para dentro ou muito para fora. A costura de pesponto, essa costura aqui que nós estamos fazendo, o ideal é que ela fique a uma distância de no máximo uns 2 milímetros aqui da borda da dobra da calça. E aí, você viu que aqui eu tive um pouco de dificuldade de passar nessa parte, porque o tecido aqui ele é bem grosso. Você viu que a máquina, mesmo sendo industrial, ela deu uma engasgada. Nesses casos, pode ser que você precise vir aqui com um martelo e você dá umas batidinhas aqui, antes de passar o tecido na máquina, para ele assentar e você conseguir passar ela sem maiores dificuldades. Lembrando, gente, que se você tiver uma máquina pretinha, a máquina pretinha é ideal para você fazer esse trabalho aqui, porque o ponto dela, de todas as máquinas caseiras, é o ponto mais parecido, mais próximo que a gente tem da máquina industrial. Então aqui você vai fazer o seguinte, você vai abrindo, aqui ó, você está tendo a mesma visão que eu, aqui é o bolso. Essa costura, ela vai terminar aqui junto do bolso. Então, você vai sentindo aqui por dentro, ó, até onde vai o volume do bolso. Ele morre aqui, ó. Eu passo a mão, eu sinto que o bolso ele tá vindo aqui por dentro e ele morre aqui. Então, eu tenho que trazer essa costura até aqui. Você vem aqui. Chegando aqui no final, você só dá um retrocesso bem reforçado, tá? O segredo dessa costura aqui é o retrocesso no final, para ela não desmanchar. E aí fizemos o nosso pesponto, ó, tá vendo? Aí na câmera eu tô vendo aqui, ele tá dando uma diferencinha da cor, mas as duas cores elas estão bem próximas, tá? Você vai fazer sempre um tamanho de ponto compatível com o que já tem na costura da calça. E aí nós vamos repetir o processo do outro lado. Depois que você tiver feito aqui a costura lateral do pesponto, essa daqui, nós vamos costurar o cos. Então você vem aqui, ó, você vai acomodar a sua calça dentro do cos, aqui,
você vai observar que a calça jeans, ela tem aqui uma diferença nas lavagens. Essa parte mais escura é a parte que fica embutida no cos. Então você vai acomodar ela aqui, assim, e nós vamos costurar. Se você tiver dificuldade, você pode prender alfinete no cos inteiro, porque aí ele não vai ficar escapando enquanto você costura. E aqui você só posiciona ele no final da costura que você já havia feito. E aqui você tem que trabalhar com um ponto bem maior, porque como é um tecido grosso, dependendo do modelo da sua máquina, pode ser que ela tenha dificuldade de puxar esse volume de tecido, tá? Então, não se esqueça da dica do martelo, aqui vai ser especialmente útil. Se você tiver, já deixa aí a mão, que eu acabei de falar. Você vem aqui e começa dando um retrocesso. Retrocesso. Muito bem, e aí você vai ajeitando a calça dentro do cos. Se você tiver essas pontas de linha aqui, você corta, porque isso aqui só te atrapalha. Você vai ajeitando a calça dentro do cos. Toda essa montoeira de linha que você tá vendo aqui, ó, você joga aqui para dentro que ela desaparece. E aqui assim, você passa os seus dedos aqui, você verifica se a parte de baixo do cos, essa parte aqui, ó, se ela tá alinhada com a parte de cima, porque senão pode ser que você costura a parte de cima e a costura aqui embaixo, ela escapa, ela pega aqui. Por isso que a gente tem que prender alfinete, ou se você tiver preferência, você pode passar um alinhavo feito à mão, que aí não vai dar problema na sua costura. E aqui não tem segredo, eu já fiz o retrocesso, a gente começa costurando. De preferência, na mesma posição da costura anterior. Um detalhe, uma coisa que eu vejo acontecer muito, é esse tecido da calça jeans, ele, conforme você vai costurando, esse tecido de cima ele vai formando uma prega assim, ó. Para isso não acontecer, você vai fazer o seguinte, você prende aqui certinho, a volta toda do cos, você vai segurar na frente e vai manter a sua mão aqui atrás, tanto faz se é a esquerda ou a direita, e aí você ajuda a máquina, ó, puxando aqui atrás, principalmente quando ela tiver que passar por cima de algum volume de tecido, você ajuda ela puxando atrás, porque às vezes é um volume muito grande de tecido, e mesmo a máquina sendo industrial, ela não consegue puxar tudo de uma vez. Então a gente ajuda ela aqui para não ter esse problema. Lembrando que se você tiver dificuldade, prende alfinete, alinhava, tá? Porque é melhor você perder um tempo alfinetando e alinhavando e passar a costura de uma vez, sem errar, do que você costurar, fizer errado e ter que vir e desmanchar. Sempre que você parar, deixa a agulha dentro do tecido, igual eu fiz, porque aí você mexe o tanto que você quiser aqui, ele tá preso, ele não sai do lugar. E aqui não tem segredo, gente, é só você repetir o processo até o final do cos. Quando eu chegar aqui na parte da emenda que você fez, você abre as duas costuras assim, ó, por dentro, dobra, abre a outra, dobra, com todo o cuidado, junta uma com a outra assim, e encaixa o cos no meio dessas duas, ó. Não tem segredo, tá? Parece difícil, mas não é. E aí a gente continua costurando. Chegando aqui no final, você simplesmente vai ajeitar o tecido aqui por cima, a costura por cima da primeira costura que você desmanchou e vai fazer um retrocesso. Simples assim, ó. Pronto. No meu caso aqui, dessa calça que eu tô trabalhando, esse pesponto é duplo, mas normalmente o pesponto é simples. Aqui você consegue ver o efeito do pesponto, ó, da linha que a gente fez, ó. Eu acho que ela não fica devendo nada, essa costura de cima é original da calça, eu acho que ela não fica devendo nada para a costura original. Depois que você passa essa costura, você vem aqui
costurando os lugares que você teve que abrir, que nem essa parte de cima aqui, a gente vem fechando aqui assim, trabalha com ela abertinha. Vem aqui, ó, não tem segredo, gente. Costura não é difícil. O que às vezes parece difícil é que, na verdade, a gente não tem a técnica certa. Porque se a gente souber a técnica certa, tudo se torna fácil. Então a gente vem aqui, faz um retrocesso, opa, posiciona melhor que o tecido no lugar, faz um retrocesso, passa uma costura aqui e depois vamos costurar os passantes. Para a gente refazer, recolocar os passantes, preste atenção, o passante ele é preso com um travete nessa parte de cima. Como esse tecido é muito grosso, a gente não consegue simular um travete aqui com o zigue-zague da máquina, mas nós vamos fazer um travete com costura reta. Você vai posicioná-lo no lugar, ele é dobradinho assim, ó, ele dobra ele assim, posiciona ele aqui bem pertinho da borda da calça aqui do cos, observa se não tá torto, traz ele para cá, posiciona tudo certinho. E até agora nós estávamos trabalhando com o ponto num tamanho grande. Nós vamos reduzir esse ponto aqui para um tamanho pouca coisa menor do que o 2. Pode ser 1,5, pode ser 1,75. E aí você viu que eu comecei costurando para frente, vim para frente, aí agora eu vou para trás e depois eu venho para frente novamente. Vocês estão tendo a mesma visão que eu da máquina. Então você vai ver que agora eu vou dar o retrocesso aqui. Depois que eu chego lá atrás, eu costuro para frente novamente. Sempre com ponto miúdo. Depois que eu passar do travete, eu posso dar um retrocesso menor de novo. Aqui, ó. E a gente vai ter um travete bem aqui, ó. Tá vendo? Travete feito com zigue-zague, o travete feito com costura reta. Se você trabalhar com ponto pequeno, você vai ter um resultado muito próximo do original. E aí que aí você só vem no segundo passante, o segundo que tem aqui na fila, né? Porque nós tiramos vários, remove as linhas soltas, vem aqui, ó, acerta bem para ele não ficar tortinho e posiciona a máquina em cima dele, passa a costura. Uma vez para frente, para trás e para frente de novo. Então vamos lá. Muito cuidado nessa parte aqui, ó, porque é nessa etapa que as máquinas costumam quebrar a agulha, tá? Então vai costurando devagar e aí você vai sentindo a sua máquina. Se você vê que ela tá aguentando, você pode aumentar um pouquinho a velocidade, mas não abuse dela, tá bom? Finalizei esse, ó, tá vendo? Ó como ele fica bonitinho. Passo pro próximo. Esse daqui, de novo, vou fazer as costuras. Aqui, acerto tudo. Vou colocar ele aqui. Desse jeito. E refaço o processo. Quando você terminar, que você finalizar todo o processo, você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Isso daqui é uma outra calça, também da Calvin Klein, que eu já fiz. Olha aqui por dentro como é que fica a emenda do cos. Tá vendo só? Consegue ver bem aqui, ó. Aqui em cima dá para ver melhor. Escondida atrás da etiqueta. Veja só, isso aqui é o tipo de detalhe que valoriza o seu trabalho. Nessa calça aqui eu usei uma linha de pesponto mais escura, ó, aqui você tem o pesponto original da calça, aqui o pesponto que eu fiz, aqui o que eu fiz. Veja só como fica bom o acabamento, nem parece que foi uma calça mexida, mantive o botão original. Uma outra Calvin Klein também, com uma linha de pesponto mais clara, aqui ó, a emenda do cos, nesse caso aqui. Tudo pespontado, tudo bonitinho. Você olha aqui por dentro, ó, o zigue-zague dela,
todo bem feitinho, veja só. Aqui onde ele encontra coverlock sempre fica mais feinho, mas se ficar umas pontas de linha assim, você pode aparar. Olha que beleza. As costuras, as etiquetas originais eu mantive. Aqui depois eu tenho que consertar essa parte, que o pontinho pegou um pedaço da etiqueta. Isso daqui você agrega valor no seu trabalho e você mantém a originalidade da peça. Aqui é uma bermuda cargo da Lacoste, também original. A emenda não tem, nesse caso aqui, porque o botão é aquele botão preso à mão. Tá vendo só? Então aqui o que aconteceu? A sobra do cos, ela ficou aqui. Então eu cortei e pus o botão mais para dentro. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Nesse caso aqui, o arremate aqui do final do cos é diferente, mas é o mesmo procedimento. Veja só, o travete aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz para você conseguir ver. Aqui o travete, ó. O travete original da bermuda, o travete que eu fiz. Viu só? Aqui por dentro, ó, as costuras, o zigue-zague também, tudo muito bem feitinho. É isso daqui que o seu cliente vai dar valor no fim das contas. Aqui, tá vendo? No meio das pernas também tem uma costura que eu fiz, porque essa daqui precisava ajustar no meio das pernas. Essa verde aqui que aparece naquela foto que vocês viram, tá vendo só? Uma coisa que é importante, ó, quando você ajusta o cos, as bermudas, as calças, elas têm essa etiqueta aqui, né, que fica no meio das costas. Essa etiqueta, ela não vai estar centralizada quando você ajustar o cos. No caso aqui, ó, você consegue ver o sinal da costura antiga dela. Tá bem aqui, ó. Então, ela tava para cá, para cá. O que eu fiz? Eu tive que descosturar e trazer ela para cá. E a mesma coisa eu fiz com todas. Aqui a Lacoste, as Calvin Klein, todas. Porque se você não prestar atenção nesse tipo de detalhe, o seu trabalho ele fica desvalorizado. Ó. Aqui é mais visível, tá vendo? Ó? O sinal da etiqueta aqui da costura, ela estava aqui, eu descosturei e movi ela mais para cá para ficar centralizada. E aí você faz isso nas tuas peças, mesmo que você tenha ajustado, quem olha jamais vai falar que foi uma peça que você ajustou em casa, às vezes numa maquininha caseira. Eu vou mostrar para você aqui a parte de dentro dessa bermuda, que está bem visível a costura que eu fiz em cima do giz. Ó. Tá vendo que tem uma linha branca? Aqui onde eu passei o giz, vim aqui com a costura. Ó, aqui você consegue ver o zigue-zague, ó, porque essa daqui eu tive que ajustar no meio da perna também. E é isso aqui, é esse padrão que a gente tem que entregar para o nosso cliente. Eu sei, gente, que isso daqui não é uma coisa muito fácil de você aprender assim logo de cara, tá? Pode ser que você apanhe um pouco, pode ser que você estrague uma ou duas peças até você acertar, mas você precisa tentar. A minha dica é, se você tiver, ó, só para você ver ó, as etiquetas no lugar, se você tiver essas etiquetas na sua peça, ó, com esses botões reserva, você mantém no lugar. Se você estiver fazendo para um cliente, isso aqui agrega valor no teu trabalho. É o tipo de coisa pela qual você pode cobrar mais caro, esse cuidado que você tem com a peça. Então, a minha dica para você é a seguinte. Compre umas calças baratas de brechó. Aqui onde eu moro tem um brechó que o preço único é 50 centavos, qualquer peça. Se você tiver um desse aí na sua região, melhor ainda. Compre umas calças baratas e testa nessas calças antes de você fazer na peça definitiva, né? Na peça que você quer de fato consertar. Porque assim, hoje, modéstia à parte, eu acho que eu tenho um bom nível de trabalho, um bom nível de acabamento. Mas, gente, lá no passado eu estraguei muito pano. Muito. Porque eu não sabia fazer os acabamentos das calças, eu fazia de qualquer jeito. Então, até eu chegar nesse nível, eu aprendi do pior jeito, eu estraguei muito tecido. Para você não ter que passar por isso, você testa antes numas peças baratas, pode ser essas peças de brechó, que aí quando você sentir confiança, você passa para a peça que você quer de fato ajustar. E aí eu tenho certeza que você vai chegar num resultado igual ou melhor do que esse meu aqui. Eu tenho muitas calças desse mesmo cliente, são mais de 20 peças, não cabe tudo aqui. Nesse caso eu quis fazer porque era um pedido caro, né? As peças são caras, então compensa arrumar.
né? Eu tenho um post no Instagram falando sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, em breve eu vou fazer uma live só com tira dúvidas dessas duas aulas, porque são temas complicados, né? Ajustar calça jeans é uma coisa assim um pouco menos fácil do que eu estou acostumado a postar, então presta atenção para você não perder. Se você gostou desse vídeo, gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar um joinha para mim, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Isso faz toda a diferença, tá bom? Não esquece de deixar um comentário com a sua sugestão para próximos vídeos, com a sua dúvida. Caso você queira perguntar alguma coisa, de repente eu gravo um vídeo respondendo a sua dúvida. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, Facebook e Instagram, @MachadoAlfaiate. Muito obrigado por me assistir até aqui e até breve.